Boa noite a todos. O meu nome é Lízia Matheus Vidal, sou estudante da Faculdade de Ciências Humanas Sertão Central, a FACHUSC. O tema do meu TCC é sobre os jogos lúdicos no ensino de biologia e José Pinheiro do Monte, ele foi o meu orientador nessa jornada. Esta breve pesquisa foi relevante em relação às dificuldades no ensino de biologia, que são a linguagem que vem do latim, que possui difícil pronúncia e entendimento, pois foge do português. O ensino tradicional também é um dos grandes tabus enfrentados, que não desperta o interesse dos educandos, porque o ensino de biologia ele é um ensino bastante complexo. Ele não depende somente de aulas teóricas, mas também depende de aulas ilustrativas, aulas práticas, aulas participativas. O ensino tradicional, ele também foge da realidade dos educandos, porque o professor, ele só mostra o conteúdo, como aplicar o conteúdo em sala de aula, mas não mostra como aplicar o conteúdo no cotidiano dos alunos, o que desperta um desinteresse por parte dos mesmos. E a falta de laboratório também é um dos grandes tabus enfrentados nesse ensino, porque é lá onde o professor ficaria mais à vontade para demonstrar, para ministrar aulas práticas e demonstrativas. Mas, independente da escola possuir laboratório de ciências ou não, cabe ao profissional da educação buscar sempre novas metodologias de ensino para despertar o interesse dos educandos. Os jogos didáticos são ferramentas bastante eficazes no combate a esse tradicionalismo, pois ele não somente ensina, mas também ele desperta o aprendizado, se divertindo, trabalhando em equipe e liderando. Mas cabe ressaltar que a simples implementação de jogos lúdicos, eles não garantem o aprendizado, pois para o jogo ser eficaz, é necessário ser também educativo. Pois então, o aluno iria participar apenas pelo prazer do brincar. A metodologia escolhida nesse tema foi aulas práticas e teóricas, e foi escolhido a escola Simão Ângelo como o campo de pesquisa desse tema. Foi escolhido também os alunos do terceiro ano A, no ensino médio, e foi ministrado aulas tradicionais e práticas, com pesquisas quantitativas e qualitativas. A primeira etapa foi aulas tradicionais, com auxílio de slide. A segunda etapa foi a prova avaliativa acerca do conteúdo ministrado. Por isso foi necessário a aula tradicional, pois então os alunos não iriam fazer a prova sem antes ter o conhecimento prévio do conteúdo. E a terceira etapa foi a entrevista com o auxílio do Google Formulários. Essa aí foi uma entrevista qualitativa, onde os alunos iriam votar se aprovam ou não aprovam o ensino com jogos lúdicos. A quarta etapa foi o tabuleiro educacional, que é um dos jogos lúdicos. A quinta etapa foi o Kahoot, que também é um jogo lúdico de múltipla escolha com múltipla escolha, perguntas de múltipla escolhas. A sexta e última etapa foi a prova avaliativa acerca do conteúdo ministrado, novamente. Era a mesma prova, somente foi acrescentado mais 2 questões pessoal e discursiva, também acerca da aceitação dos jogos depois de ser ministrado em sala de aula. Aqui está a primeira etapa. Pode-se observar que é uma aula tradicional, com auxílio de slide, onde os educandos eles
a maioria do tempo, eles são passivos no processo de ensino. A segunda etapa foi a aplicação da prova avaliativa, quantitativa, que geraria as notas, que iriam ser somadas pela quantidade de alunos e também dividida pela quantidade de alunos para gerar uma média. A terceira etapa foi utilizado o Google Formulários para a devida pesquisa, pois é lá no Google Formulários onde os alunos respondem e submetem, gerando resultados com gráficos determinando se realmente os alunos aprovam a implementação de jogos no ensino de biologia. A quarta etapa foi a utilização do jogo lúdico, o tabuleiro educacional, que foi muito vantajoso porque despertou o interesse dos alunos, pois o jogo foi criado com o intuito de todos os alunos participarem. Eles deveriam, nessa etapa, eles tinham que responder as questões sem a ajuda um do outro, mas era cada um de cada vez. A quarta etapa foi a implementação do jogo lúdico, o tabuleiro educacional, o qual os alunos deveriam responder questões elaboradas pelo professor da disciplina. Nenhum aluno poderia ter a ajuda do outro para responder. E pode-se observar que, durante todo o tempo, os estudantes estavam ativos no processo de ensino. A quinta etapa foi a implementação do jogo Kahoot, que era uma ferramenta o qual o professor teria que elaborar questões de múltipla escolha, o qual os alunos teriam que responder utilizando o celular como ferramenta de ensino. Também os alunos eram o tempo todo ativos no processo de ensino. A última etapa foi a reaplicação da prova avaliativa acerca do assunto de genética, com as mesmas questões, apenas acrescentando mais duas questões discursivas e pessoais, depois da implementação desses jogos, para confirmar se os alunos ainda aceitariam os jogos no processo de ensino-aprendizagem, em sala de aula. O resultado. Este aqui é o resultado do questionário da entrevista, o qual 16 alunos participaram, entre eles 15, 93,8% dos alunos, aprovaram a implementação de jogos de dados no processo de ensino. E 6,3% ficaram imparcial com a implementação de jogos lúdicos no ensino de biologia. 75% dos estudantes votaram que os jogos didáticos são ferramentas adequadas, não são ferramentas inadequadas. 75% dos estudantes votaram que os jogos lúdicos não são ferramentas inadequadas no processo de ensino. E 18,8% votaram que sim. E os demais alunos ficaram imparcial na pesquisa. 43,8% dos alunos votaram que os jogos lúdicos aplicados na disciplina eram ótimos. 25% votaram que eram bons. E 31,3% dos alunos votaram que os jogos lúdicos eram excelentes. Este gráfico, ele mostra o resultado da prova
avaliativa quantitativa dos estudantes. Na primeira prova, 31 estudantes participaram da prova, e na segunda prova, apenas 24. Na primeira prova, 2 estudantes tiraram nota 0, 6 estudantes tiraram nota 2, 8 estudantes tiraram nota 4, 3 estudantes tiraram nota 6, 4 estudantes tiraram nota 8 e 8 estudantes tiraram nota 10. Na segunda prova, nenhum dos estudantes tirou nota 0, 5 estudantes tiraram nota 2, 8 estudantes tiraram nota 4, 5 estudantes tiraram nota 6, nenhum estudante tirou nota 8 e 6 estudantes tiraram nota 10. Mesmo na segunda a quantidade de alunos ser menor que a primeira, ainda foi superior à média, mesmo a quantidade de alunos da segunda prova ser menor que a da primeira, ainda foi superior o resultado dos estudantes na segunda avaliação. Na primeira prova, a média obtida na sala de aula foi de 5,61. E a média da segunda prova foi de 5,91. Um aumento de 0,30. Este resultado poderia ter sido maior se todos os 31 estudantes tivessem participado da prova na segunda unidade. E a conclusão. O seguinte resultado corrobora com o método usado por Pereira, 2019, o qual afirma que o método de atividades lúdicas gera melhores resultados, e realmente geraram melhores resultados do que apenas com o ensino tradicional. Nesta tabela, está aqui as vantagens do jogo do tabuleiro educacional e do jogo do Kahoot. O que elas têm em comum, o que elas têm de diferente é apenas que uma trabalha em equipe e a outra trabalha individualmente. E a outra diferença é que no jogo do tabuleiro há interações entre os alunos e o professor, e no jogo do Kahoot, o celular vira uma ferramenta de ensino essencial nesse processo de aprendizado. O celular vira uma ferramenta de ensino essencial no processo de ensino-aprendizagem. As referências bibliográficas. Os agradecimentos.